Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Literatura dos Investimentos. Todo mundo fala que depois dos 100 mil tudo acelera, que fica mais fácil, que o dinheiro começa a trabalhar sozinho, mas ninguém te conta o que realmente muda. E hoje eu vou te mostrar na prática, com a minha carteira aberta, o que mudou de verdade depois que eu bati os 100 mil. Essa marca é muito cobiçada no mundo dos investidores. E já te adianto, não é o que você está pensando. Olha isso aqui. Essa, pessoal, é minha carteira real. Não é planilha, não é simulação, tá? Eu poderia muito bem ter feito outra carteira aqui e ter simulado lançamentos aqui, ó. Ter simulados. Eu consigo fazer lançamentos, entendeu? Ó, quando eu clico aqui, né? Vou comprar uma ação, por exemplo, Itaúsa. Coloco a quantidade, coloco a data, ó. Se eu colocar 2 de 2025, por exemplo, ó. Eu consigo fazer essa simulação, entendeu? Mas não, essa carteira aqui é real e eu vou te mostrar aqui agora, ó. Dá uma olhada na minha página do Tesouro Direto. Então, esse daqui é um investimento que eu tenho em renda fixa, sim, tá? Esses aqui foram os resgates que eu fiz. Olha só no home broker da Rio. Tenho aqui 29.902, né? 30 mil reais, tá bom? Aqui só tem fundos imobiliários e ações. Então, se eu vier aqui no Investidor 10 e descer aqui, ó, a soma desse aqui com esse dá 30 mil tranquilamente. Então, pessoal, não é simulação, não é planilha. E mais, se eu vier aqui, ó, na página da Binance, fizer a soma aqui, ó, do valor que eu tenho em Bitcoin, a Evo, Solana, ADA, BBTC, dá uma olhada aqui no aplicativo da Nomad e na minha Cold Wallet e eu fizer a soma de tudo, dá sim esse patrimônio que eu tenho aqui, ó. Então hoje, pessoal, eu tenho cerca de 108 mil reais investidos, com mais ou menos uns 86 mil que eu coloquei do meu próprio bolso, e um lucro ali na faixa de 24 mil reais. Dá uma olhada aqui, ó, 24.096 reais. E outra coisa importante, eu não foco em renda passiva ainda. Meu foco hoje é crescimento de patrimônio. Por isso eu andei quitando umas dívidas e ainda tem uma parte em Tesouro Direto. E muita gente pode olhar isso aqui e pensar: ah, mas você tem muito em renda fixa. E sim, pessoal, é proposital isso, porque nesse momento eu ainda estou estruturando a minha base, organizando a minha vida financeira e garantindo segurança antes de sair aumentando o risco por aí. E o que mudou depois dos 100 mil? Não foi o dinheiro, foi isso aqui, ó. Hoje eu tenho mais conhecimento de mercado, sei identificar onde eu estou errando e corrigir esses erros, consigo fazer uma leitura muito melhor de mercado. E antes eu ficava muito na dúvida: será que eu estou fazendo certo? Será que vai cair? Será que eu estou perdendo dinheiro? E hoje eu já entendo, e isso faz parte do processo, porque quando você bate os 100 mil, você começa a pensar diferente. Você olha para aquilo e fala: cara, eu consegui, velho. E mais importante, eu sei como fazer de novo isso. E isso muda completamente o jogo, porque agora os 150 mil já estão mais perto. E os 200 mil não parece impossível. 1 milhão não parece impossível. E quando na verdade só é questão de tempo agora. E o mais louco é que eu não comecei com dinheiro. Eu comecei igual a maioria. Meu objetivo era simples, era juntar dinheiro para comprar um carro. E aí eu fui guardando, juntando até conseguir. Só que depois acabou acontecendo umas coisas, eu vendi o carro e eu vou te falar. Não foi uma decisão fácil, porque quando você conquista um bem, você cria um apego ali, né? E vender aquilo ali dá uma sensação de estar voltando para trás. Mas hoje eu vejo, foi uma das decisões mais importantes que eu tomei. E além disso, eu pedi para me mandar embora do meu antigo trabalho, né, que era na metalúrgica. Aí eu peguei o dinheiro do acerto, mais o dinheiro do carro e deixei tudo parado lá na caixinha da Nubank. E foi aí que aconteceu algo que mudou tudo, cara. Porque todo mês começava a aparecer ali 500, 600, 700 reais e sem eu fazer nada. E eu pensei: opa, peraí, eu tô ganhando dinheiro parado, cara. De onde será que esse dinheiro tá vindo? E aquilo ali, cara, não era mágica, era o dinheiro trabalhando através dos juros. E foi a primeira vez que eu vi na prática o que significava fazer o dinheiro trabalhar para você.
Ali virou uma chave. Mas antes disso, pessoal, eu fazia tudo errado. Eu já guardei dinheiro em casa, já deixei dinheiro na poupança, acabei até esquecendo o dinheiro que eu tinha guardado lá. Eu não entendia nada de investimentos e hoje eu vejo, guardar dinheiro em casa é perder para a inflação, sem perceber, né? A poupança, ela até protege o seu dinheiro, mas cresce muito pouco, porque poupança faz aniversário só, né? E outra, rende muito pouco. Só que tem uma ponte ali, né? Um abismo muito grande que é entre fazer errado e não fazer nada é muito, mas muito melhor começar. Aí sim. Em fevereiro de 2023, eu comecei de verdade, pessoal. Meu primeiro investimento foi no Tesouro Pré-fixado 2029. E dali para frente eu comecei a estudar, entender, e eu conversava muito com um amigo meu, o Ailton, e ele já era investidor antes de mim. Ele que me explicava sobre renda variável e foi ele que me aproximou mais dos investimentos. Então, pessoal, tenham boas amizades, porque isso conta muito, principalmente aquelas que vêm para somar. Entendeu? Valeu, Ailton. E aos poucos eu fui melhorando a minha carteira e acabou que eu levei 2 anos e 8 meses até outubro de 2025 para atingir os R$ 100.000. Agora, deixa eu te falar a verdade que ninguém fala. Depois dos R$ 100.000, a mágica não acontece. O dinheiro não começa a cair do céu, cara. Você não fica rico do nada. O que acontece é que o crescimento fica muito mais visível, porque você já está mais maduro nos investimentos, os juros começam sim a ajudar mais e você começa a ver o resultado mais rápido, mas ainda depende muito de você, ainda depende de aporte, ainda depende de disciplina. 100.000 não te liberta, mas te prova que você está no caminho certo. Isso acaba te provocando, gente. E o mais difícil de tudo não é investir, é chegar nos primeiros R$ 100.000, porque ali você está sozinho, gente, sem efeito de bola de neve, sem ajuda dos juros, você vai errar mais. É só você e a constância. Para você ter ideia, eu levei quase 3 anos para chegar aqui. Não foi rápido, foi constância. E tem um ponto que trava muita gente quando chega nos primeiros R$ 10.000, porque aí a pessoa pensa, ah, agora eu tenho dinheiro e começa a gastar mais, cara. Ah, vou comprar um celular de R$ 8.000. E aí, meu caro, você volta para os 2.000 e lá você fica por mais um tempo. Então, o caminho até os 10.000 vai ser mais demorado, vai ser um pouco mais longo e a distância para os R$ 100.000 aumenta. Você se sente rico, mas ainda não é. Então, toma cuidado com isso. Agora, depois dos 100.000, o jogo muda. Aqui, ó, porque agora eu sei que eu consigo. Se eu fiz uma vez, eu sei fazer de novo. E agora o meu foco é os 200.000, depois 500.000, depois R$ 1.000.000. Agora não é mais só chegar, agora é repetir o processo melhorado. E não parece mais impossível. Se você também tá nessa caminhada, então se inscreve aí no canal, porque aqui é vida real, sem ilusão, sem promessa falsa, só mostrando o caminho de verdade, pessoal. E a gente vai chegar junto lá. Falou?